Bom, então no caso mais simples, né, em que a superfície estendida, a aleta, tem uma seção transversal constante, né, ou seja, AC e o perímetro são constantes, a equação 1, a equação diferencial de Bessel, se reduz a essa expressão aqui, né, em que θ é igual a t menos t infinito. E aí nós temos uma constante, que é o m, né, ou o m quadrado aqui, só para não ter uma raiz quadrada aqui, né, nós chamamos esse m de fator de desempenho ou fator de performance da letra. Né. Ele tem um significado físico que vai ser explorado daqui a pouquinho. Tá? Então, para essa situação, essa aqui é uma definição geral, tá? Desse fator de desempenho da letra. Mas para essa geometria específica de aleta de seção retangular, né, o perímetro ele é igual a 2 vezes b mais delta, né, em que b é a largura da letra na direção perpendicular ao papel e delta é a sua espessura, mas aí como b é muito maior que delta, o perímetro é praticamente igual a 2b e a área da seção transversal é b vezes delta. Tá? Lembrando que delta é igual a delta b. Então, para o caso específico da aleta de seção retangular constante, o fator de performance da aleta tem essa definição aqui, né? 2 vezes h sobre k delta raiz quadrada disso. Né? E a unidade do fator de aleta ela é o inverso do comprimento, ou seja, 1 sobre metro. Tá? Então, se eu multiplico n por L, pelo comprimento da letra, por exemplo, eu vou ter um número adimensional, tá? Que é esse número adimensional que nós vamos comentar um pouquinho sobre ele agora. Tá? Então, para a gente adimensionalizar a equação, né, aquela equação 2, nós tomamos como referência o comprimento da letra para dimensionalizar a coordenada x. Né? Então, o x chapéu vai ser x sobre L e essa variável x chapéu vai estar normalizada entre 0 e 1. Tá? Então, a nossa equação fica dessa forma aqui, equação 3, né? d2θ dx2 menos ml quadrado vezes θ, e esse ml quadrado é que é um grupo adimensional. Tá? Nós tivemos um resultado parecido com esse resultado aqui, que foi o número de Ata. Né? A equação era similar a essa equação. Né? É claro que fisicamente o processo físico não tem nada a ver, mas a maneira como o grupo adimensional aparece ali, ela é bem similar. Na verdade, o número de Ata é uma competição entre dois mecanismos, né, envolvendo constante de tempo de reação homogênea e constante de tempo da difusão. E aqui o que nós temos nesse grupo adimensional ml quadrado é uma competição entre dois efeitos. A gente abre, né, e coloca de uma forma um pouco conveniente aqui numerador e denominador. O que a gente vê no numerador é L sobre K vezes AC, o que significa uma resistência interna no meio material ali, né, à condução na direção X, certo? Então é uma resistência térmica na direção X, enquanto que o denominador 1 sobre o produto H vezes L vezes perímetro, né, que também tem uma dimensão de resistência, ou seja, Kelvin por watt, mas essa é uma resistência térmica externa devida à convecção. Então, é como está colocado aqui, né, aqui embaixo, é uma competição entre a condução de calor da base até a ponta e a perda por convecção na periferia da nossa aleta, certo? Tá? Então, se esse ml quadrado, se ele é alto, né, significa que a perda de calor por convecção na superfície da aleta é alta, né, ou seja, a resistência é baixa, né, e aí, consequentemente, o perfil de temperatura ele vai variar bastante significativamente ao longo da aleta. Em contrapartida, se o ml quadrado for baixo,
significando que a resistência externa à convecção é muito alta, ou seja, não há perda de calor no fluido pela periferia, pela área da aleta, então a temperatura vai ser bastante uniforme da base até a ponta, ela vai cair bem pouco, certo? Então é isso que o ml está nos dizendo, tá? Então, de certa forma, ele é análogo ao número de Ata, porque o comportamento da temperatura, né, reduzida aqui é parecido, tá? Aqui é um ml quadrado baixo, né, então praticamente não vai variar. Aqui uma solução normal, digamos assim, né, um ml intermediário, e aqui um ml bastante elevado, ou seja, a temperatura vai variar bastante da base até a ponta, tá? Então, matematicamente, é isso que a gente espera que aconteça quando a gente vai resolver, quando a gente resolver essa equação aqui, tá? Então, nós já falamos sobre isso antes aqui, né? Quando falamos da solução lá que envolvia do problema de Ata, que uma função que é derivada duas vezes, né, e se cancela com ela própria, tem características de uma função logarítmica, certo? Então, a função exponencial, né, ela vai ser a solução geral dessa equação diferencial, como a gente vê lá no curso de equações diferenciais ordinárias. Então, a solução geral daquela equação diferencial ordinária homogênea, que é a equação 3, ela pode ser escrita de duas formas, né? Uma forma é uma soma de dois termos envolvendo exponenciais, né, diretamente ali, e a outra forma é envolvendo somas de exponenciais também, né? O seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, né? Nós já, inclusive, já definimos essas funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico a partir das exponenciais, né? Uma vai ser exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2 e a outra vai ser exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. Tá? Então, no fundo, é a mesma coisa, são só formas diferentes de se escrever as funções. Tá? E nós temos para esse problema algumas possibilidades em termos de condições de contorno, né, para a gente poder achar essas constantes de integração das equações 4a e 4b. Tá? Em todas elas, na verdade são três situações que a gente vai explorar aqui. Tá? Em todas elas, nós temos a mesma, para esse exemplo, a mesma condição de contorno em x igual a zero, né? Ou seja, uma temperatura na base da letra que é prescrita, né? Um TB, temperatura de base fixa, tá? Que é uma das hipóteses lá de Murray-Gardner. Então, o caso 1 é a aleta de comprimento infinito, tá? Então, é uma aleta muito, muito alongada em que a gente pode supor que em x tendendo a infinito, a temperatura tende ao T infinito, ou seja, o θ vai para zero. Há equilíbrio térmico entre a ponta da aleta e o ambiente. Tá? A temperatura decaiu tanto que houve equilíbrio térmico com o ambiente. Se isso do ponto de vista de engenharia, uma coisa inteligente a se fazer, né, do ponto de vista de projeto térmico de um sistema, é outro papo, tá? Mas pode existir uma letra infinitamente longa. Ela pode não ter uma eficácia muito boa, uma eficiência muito boa, uma vez que eu posso estar jogando material fora, digamos assim, desperdiçando material. Mas matematicamente é possível ter essa letra infinitamente longa. Tá? Nesse caso, é mais fácil trabalhar com a equação 4a, tá? Usar essa solução da equação 4a, uma vez que para essas condições de contorno, né, de temperatura prescrita na base e temperatura nula na ponta, nós temos que a constante C1 é igual ao θB e a constante C2 vai ser igual a zero. É fácil de ver isso, né? Eu estou jogando para infinito uma condição de contorno aqui, né? Isso vai simplificar muito a nossa equação. Tá? Então, para esse caso específico, né, de aleta infinitamente longa,
nós temos simplesmente esse decaimento exponencial aqui simples, né? Então a temperatura em qualquer posição x vai ser um decaimento exponencial a partir daquela maior variação de temperatura que nós temos na base, tá? Tá certo? É como se o θb funcionasse como um pré-fator desse decaimento exponencial aqui, tá? Então, o que está se dizendo aqui, né, na verdade, com essa solução e com esse gráfico, é que, faltou a palavra calor aqui, né, que o calor transferido à vizinhança por convecção é igual ao calor conduzido na base. Tá? Então, isso é a premissa da letra que funciona em regime permanente e que não tem nenhuma perda na ponta. Tá? Se ela não tem nenhuma perda, né, convectiva na ponta, o que entra na base por condução vai ser perdido por convecção nas laterais. Tá? Então a gente pode calcular para essa situação o calor, né? O calor a taxa de transferência de calor, né? Que é justamente isso que a gente falou aqui, né? O calor transferido por convecção é igual ao que é perdido na base, né? Não tem nenhuma perda na ponta, então a gente tem isso daqui eu posso calcular usando a lei de Fourier na base a taxa de transferência de calor em watts, né? Então vai ser menos condutividade vezes área da seção transversal, gradiente de temperatura em x igual a zero. Então, substituindo ali as variáveis, né? O x adimensional, principalmente, eu vou ficar com dx igual a L dx chapéu, e com a equação 5 derivando-a, né? E aplicando em x igual a zero, nós temos esse resultado aqui, né? K vezes AC vezes N teto da base, aí abrindo ali o M, né, e juntando tudo, nós temos essa expressão bem simples aqui para a taxa de transferência de calor. Tá? Temos o segundo caso, em que há convecção na ponta, certo? A ponta da aleta, né, na posição L, a aleta de comprimento L, não de comprimento L infinito, mas de comprimento L finito, ela tem uma convecção na sua ponta. Né? E isso torna a solução um pouquinho mais rebuscada. Isso é o que a gente vai ver no próximo clipe, que está chegando no finalzinho desse aqui, tá? Do tempo. Eu já vou dar uma pausa aqui para a gente continuar no próximo.